Para continuar aqui, né? Primeiro, o que são essas doenças alérgicas? O que são essas alergias? Na verdade, as doenças alérgicas e as alergias, elas são constituídas de uma variedade de doenças, né, que são causadas por também uma variedade de antígenos. Como eu coloquei para vocês que está no material lá, a primeira explicação que eu deixo, que está no material que eu enviei para vocês. Essas doenças alérgicas ou alergias nada mais são do que uma resposta imunológica a antígenos que não são microbianos. O que quer dizer isso? Antígenos ambientais não microbianos. Quer dizer que eles não são antígenos que estão associados a bactérias, vírus, protozoários, né? Sempre a gente tinha lá uma atuação do sistema imunológico contra esses indivíduos, né? Ou esses seres que desencadearam uma resposta imunológica. Aqui a gente não tem mais a participação desses seres. São antígenos ambientais, podem ser alimentos, podem ser ácaro, fezes de ácaro, pode ser poeira, né? Então não são agentes que estão associados aos micróbios, aos micro-organismos, certo? Nessas respostas imunológicas, a gente vai ter envolvido do sistema imune adaptativo ou específico as células T auxiliares, que mais especificamente o subgrupo TH2, que vão produzir as interleucinas 4, 5 e 13, e a hemoglobina E, que é o IgE, que é o anticorpo. E do sistema imune inato, a gente vai ter a participação mais efetiva de mastócito e eosinófilo inicialmente. Como sempre ocorreu, é sempre o sistema imune inato e o sistema imune adaptativo atuando juntos. Só que neste caso aqui eu não estou atuando contra micro-organismos, eu estou atuando contra antígenos ambientais. E aí o que acontece? Quando começa a reação alérgica, então a fase efetora dessas respostas a esses antígenos, os mastócitos e eosinófilos, eles vão ser ativados, e aí quando eles são ativados, eles vão começar a liberar substâncias, citocinas, quimiocinas, né? Aquelas todas substâncias lá que a gente já viu antes. E isso vai provocar aumento de permeabilidade vascular. O que quer dizer isso? Eu possibilito as células do sistema imunológico entrarem nos vasos sanguíneos ou saírem dos vasos sanguíneos para que ocorra a atuação. Então, a permeabilidade vascular vai permitir isso, o trânsito de células do sistema imunológico. A vasodilatação vai aumentar o fluxo sanguíneo para que essas células consigam chegar mais rápido e em maior quantidade no local onde está tendo o processo, né, desencadeado ali pelo antígeno. E vai ter uma contração também, em alguns casos, do músculo liso dos brônquios e das vísceras, por causa de um processo mediado por essas substâncias que são liberadas pelos mastócitos e eosinófilos. Essa contração do músculo liso, dos brônquios e das vísceras podem causar falta de ar, pode causar, ou no caso das vísceras, né, dores abdominais, essas coisas assim. Quando os mastócitos e os eosinófilos são ativados, né, que é a primeira resposta, neste caso, a gente chama essa resposta, essas reações de hipersensibilidade imediata. Por quê? Porque é a resposta que começa mais rápido, é a primeira resposta. Isso vai acontecer pouco depois que a gente entra em contato com o antígeno. E essas reações elas podem ser muito exacerbadas. E aí a gente pode ter algumas reações que vão causar alguns episódios que clinicamente eles são preocupantes. A gente vai ver isso mais para frente. Depois que acontece a resposta imediata, aí a gente vai ter os componentes da resposta inflamatória atuando, mas isso acontece depois e vai ser também mais demorado, não vai ser imediato. Por causa disso, a gente chama essa resposta inflamatória de reação de fase tardia. O que vai acontecer basicamente nessa fase tardia?
Os neutrófilos, eosinófilos e macrófagos, que são as células da resposta inata lá, elas vão para o local onde está tendo a reação alérgica e vão atuar ali, causando inflamações. Tá? Lembrando que inflamação é basicamente a resposta imunológica. Né? Quando eu falo aqui que fase efetora, a inflamação é o mecanismo efetor do sistema imunológico. Na medicina clínica, quando a gente tiver esses tipos de reações, a gente vai chamar elas de alergias ou atopias. E toda doença que estiver associada a esse processo, a gente vai chamar de doença alérgica, doença atópica ou doença de hipersensibilidade imediata.